Nos vídeos passados dessa série, nós falamos sobre dois algoritmos de ordenação, o Selection Sort e o Bubble Sort. Hoje eu vou te apresentar o Insertion Sort, que em termos de performance é um pouco mais eficiente do que os outros dois. Sem mais delongas, vamos lá para o quadro. Para explicar a lógica do Insertion Sort, vamos utilizar novamente aqui as cartas na mesa de poker. Então, imaginemos que temos um conjunto de cartas que queremos organizá-la em ordem crescente. Como vimos lá no Selection Sort, vamos manter inicialmente esse conjunto de cartas na nossa mão esquerda. E podemos pegar carta por carta dessa mão e começar a construir o mesmo conjunto de cartas na mão direita, só que dessa vez de forma ordenada. Então a primeira carta desse conjunto é o número 9. Como ainda não existem elementos lá na mão direita, então simplesmente eu faço o movimento dessa carta de mão esquerda para a mão direita. Agora pegamos a próxima carta na nossa mão esquerda. Nesse caso vai ser a carta de número 3. E quando movemos para a mão direita, vamos inseri-la, olha aí o insert do nome do algoritmo, antes da carta de número 9, para garantir que as cartas estejam ordenadas. Então vamos fazer um movimento como esse. Vamos afastar a carta de número 9 aqui para o lado e vamos posicionar a de número 3 antes dela. Vamos utilizar essa mesma lógica para as demais cartas. Então a próxima aqui seria a de número 6. A gente nota que ela tem que ser inserida entre o 3 e o 9. Então, o movimento da carta de número 9 para a direita e movemos a carta de número 6 para a sua posição correta. A próxima carta de número 7 vai estar entre o 6 e o 9. Então a carta de número 9 se desloca para a direita. E a gente movimenta aqui a carta de número 7 entre elas. A carta de número 5 estaria entre a carta de número 3 e a carta de número 6. Então vamos ter que afastar todas essas cartas aqui para o lado. Posicionamos aqui a carta de número 5. E logo após o 7 de paus, que vai estar ali entre o 7 de espadas e o 9 de espadas. Então o 9 se desloca para a direita e o 7 se movimenta para aquela posição. Em qualquer momento de todo esse processo, as cartas na mão esquerda estarão desordenadas e na direita estarão ordenadas. Para quem acompanhou os vídeos anteriores, principalmente o Selection Sort, notou que com essa lógica eu precisaria ter um array auxiliar para executar esse procedimento. Basicamente o que vamos fazer é dividir o conjunto de cartas em dois subconjuntos, ou melhor dizendo, duas partes, uma ordenada e outra desordenada. Então eu crio esse limitador que está ali na esquerda. Inicialmente todas as cartas estarão no conjunto desordenado e o conjunto ordenado estará vazio. Então vamos pegar uma carta por vez da parte desordenada e vamos inseri-la na parte ordenada. Como ainda não temos nenhum elemento lá na esquerda, a primeira carta vai ser simplesmente movida para essa parte. Então a gente vai pegar a carta de número 9 e vai movê-la para a esquerda. A segunda carta é o número 3. Quando ela for inserida na parte ordenada, ela tem que ser inserida antes do número 9. A próxima é o número 6. Ela vai ter que ser inserida entre o 3 e o número 9. Vamos continuar esse procedimento para as demais cartas. E assim temos o nosso conjunto ordenado sem que haja necessidade de posição extra de memória. Agora vamos escrever o programa que vai ordenar uma lista de inteiros. Vamos poder utilizar o mesmo raciocínio das cartas. Então temos um array que chamaremos de P com 6 elementos, ou seja, as posições vão variar de 0 a 5. Vamos dividi-lo em duas partes. Inicialmente o elemento na posição 0 estará na parte ordenada. Porque pensa comigo, se você tiver apenas um elemento no array, obviamente esse já estará ordenado. As células pintadas vão representar a parte ordenada. Todos os outros elementos estarão na parte desordenada. Agora vamos pegar elemento por elemento da parte desordenada e vamos continuar o processo de inserção. Nesse momento eu vou pegar o número 3, que é o primeiro elemento do conjunto desordenado. Programaticamente, isso significa que vamos armazenar o valor desse elemento em uma variável. Vamos chamar essa variável de V de valor. Então ficaria mais ou menos dessa forma. Ou seja, V recebe a posição 1 do array P. Simbolicamente, a gente está criando uma lacuna nessa posição. Agora, vamos inserir o valor que armazenamos na variável na parte ordenada do array. Para isso, vamos deslocar uma posição para a direita
todos os números que forem maiores do que esse valor na parte ordenada. 9 é maior do que 3, então o 9 é deslocado uma posição para a direita na parte ordenada, fazendo com que o vazio vá para a posição 0. E então preenchemos a lacuna com o valor 3 que foi previamente armazenado. Agora temos a ordenação até a posição 1 do array P. Em seguida, mais uma vez, vamos pegar a primeira posição da parte desordenada e vamos armazenar em V. Nesse caso, é o número 6 na posição 2. Cria-se uma lacuna nessa posição. Os números que são maiores do que 6 são deslocados para a direita na parte ordenada. Nesse caso, é só o número 9. E então preenchemos a lacuna com o valor 6 que foi previamente armazenado. O próximo vai ser o número 7 na posição 3. Vamos armazenar o valor em V. Cria-se a lacuna na posição 3. E todo mundo que for maior do que 7 é deslocado para a direita na parte ordenada. Nesse caso, apenas o número 9. Em seguida, inserimos o valor armazenado previamente em V na lacuna. Próxima posição é a 4, com o valor 5. Então, armazenamos em V. Novamente é criada a lacuna nessa posição. E vamos deslocar aqueles valores maiores do que 5 para a direita na parte ordenada. São os números 9, 7 e 6. E preenchemos a lacuna criada lá na posição 1 com o valor 5 que foi armazenado em V. Pegaremos agora o número 7 para armazenar em V. Fazemos a comparação com a parte ordenada. Cria-se uma lacuna nessa posição. Fazemos a comparação dos números na parte ordenada que são maiores. Nesse caso apenas o número 9. E deslocamos para a direita. E então inserimos o valor 7 na lacuna. Basicamente é essa a lógica que representa o algoritmo Insertion Sort. Agora vamos escrever o pseudocódigo. Primeiramente vamos criar a assinatura da função. Então temos aqui um Insertion Sort que vai receber um array de números inteiros desordenados e o tamanho desse array. Vamos criar um laço para percorrer todo esse array, para pegarmos posição por posição. Então para ir variando de 1 até n-1, vimos que não precisamos iniciar da posição 0. Em seguida, vamos criar duas variáveis, a variável v para armazenar o valor da posição e a variável lacuna para armazenar a posição onde está a lacuna a ser preenchida com o valor ordenado. Inicialmente, v recebe o valor que está na posição i e lacuna recebe essa posição. Em seguida, criamos o laço que vai efetuar o deslocamento para a direita dos números que forem maiores do que o valor armazenado em V e o posicionamento correto da lacuna. Ao final desse laço, podemos jogar o valor armazenado em V na posição correspondente do array à lacuna. Agora vamos ver a implementação em Python desse algoritmo. Então aqui com o VS Code aberto, o primeiro passo vai ser a definição da função. Então def insertion sort recebendo o array P. Em seguida, eu vou pegar o tamanho desse array e armazenar numa variável que eu vou chamar de n. N recebe len de P. Agora eu vou criar o laço para percorrer todo o array. Então vamos criar aqui for i in range até n. Agora precisamos armazenar o valor da posição atual e a lacuna. Então chamamos lá no pseudocódigo de v. Então v recebe p i e l, representando a lacuna, vai receber o i. Após isso eu vou criar o laço de deslocamento para a direita. Então vamos colocar aqui um while l maior do que 0 and p l-1 for maior do que v. Respeitando essas condições, eu vou ter PL recebendo PL-1. Ou seja, enquanto a minha lacuna não chegar lá na posição 0 do array e também o vizinho mais próximo para a esquerda for maior do que o valor, eu efetuo o deslocamento. Isso significa o quê? Que eu passo o vizinho mais próximo da esquerda, que é PL-1, para PL. Em seguida, eu também preciso deslocar a lacuna. Então, L recebe L-1.
Após sair do laço de deslocamento, jogamos o valor que a gente armazenou lá em V na posição atual. Então, PL recebe V. Após isso, eu saio do laço e retorno o array ordenado. Então, return P. Agora, vamos fazer aquele teste básico. Então, eu vou colocar aqui para imprimir, print insertion sort. E vamos passar aqui um array simples. Então, vamos colocar aqui para executar. E aqui embaixo a gente tem o array ordenado. Agora vamos fazer aquele teste mais robusto. Então, vamos adicionar a random, import random. E aqui eu vou criar um sample. Então, vamos jogar esse sample em uma variável chamada d, de desordenado. D recebe random.sample. E aqui no sample vamos passar um range. E vamos colocar 30 posições. Jogamos nesse array desordenado. Vamos colocar para imprimir. Então, print D. Vou colocar aqui em cima aqui outro print aqui, para a gente saber que a gente está tratando do array desordenado. Então, array desordenado. E imprimo ele. E abaixo vamos imprimir o array ordenado. Então aqui array ordenado e eu passo como parâmetro aqui para insertion sort o array d. Vamos colocar para executar. Então aqui embaixo a gente tem o array desordenado. Então ele gerou essa sequência aqui de números aleatórios e logo abaixo a gente tem a ordenação desse mesmo array.